quê? Porque exatamente uma gripe, um resfriado de origem viral, ou nós estamos falando de um Covid, exatamente consegue gerar, ultrapassar a barreira hematocefálica e atingir o próprio cérebro, o que gera essa inflamação e esse colapso na transmissão de informações que está ali. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos falando na série de inflamação crônica, inflamação de baixo grau, inflamação de longo prazo. E nós entramos agora numa série de correlação da inflamação com a emoção. Como é que isso altera? Especificamente nesse vídeo eu vou estar falando para vocês exatamente da inflamação que gera uma alteração que chama névoa cerebral. Então, a consequência, ou uma das consequências dessa inflamação que altera a sua emoção. Pô, mas e aí? O que é névoa cerebral, né? O que é esse colapso que dá na cabeça? Primeiramente, quem nunca teve uma inflamação? Então, para ter uma névoa cerebral, você primeiro tem que entender que você tem que ter tido uma inflamação. O seu paciente tem que ter tido uma inflamação. E aí, quem nunca teve um resfriado, uma gripe, exatamente pode ter experimentado exatamente essa névoa cerebral. Por quê? Porque exatamente uma gripe, um resfriado de origem viral, ou nós estamos falando de um Covid, exatamente consegue gerar, ultrapassar a barreira hematocefálica e atingir o próprio cérebro, o que gera essa inflamação e esse colapso na transmissão de informações que está ali. Então, tem muita ligação, só que depende do que? O que eu já falei para vocês nos outros vídeos, da intensidade dessa agressão. E essa agressão pode determinar também o sintoma clínico que está ali. Então, o que eles veem? Que exatamente essa inflamação ou essa neuroinflamação contribui de forma muito drástica para a parte de mudança emocional, mas também para a parte de mudança cognitiva. Olha que relação que eles fizeram. Eu vou ter um artigo no final desse vídeo que eu vou estar falando para vocês como que eles viram que gerou essa alteração. E eles têm um grupo grande de pesquisa que deu bastante resultado, mostrou a influência dessa inflamação junto. Então vem comigo, me acompanha até o final que eu vou estar falando com vocês. Então toda essa inflamação depende exatamente da área cerebral que foi envolvida, ela vai gerar exatamente essa névoa cerebral. Eu percebi que pessoas que tiveram doentes, tiveram inflamações sistêmicas, ou uma infecção, vai ter esse momento de névoa cerebral. O que você tem que levar em consideração? Anota aí. Primeiro, lembra para o seu paciente. Se você agora consegue trabalhar de uma forma diferente, se você já abriu a cabeça e já entende que o cérebro também faz parte do seu tratamento e você tem que correlacionar com o tratamento, as liberações, a estimulação, a correção do cérebro com a lesão que o paciente veio te procurar, então você tem que estar atento à seguinte pergunta para o paciente. Primeiro, teve infecção? Teve. Quanto tempo? Qual foi o grau? Aonde foi? Teve gripe? Teve Covid? Isso tudo vai ter a ver exatamente com o resultado da inflamação que ele teve, da infecção que ele teve com a disfunção a nível cerebral. Quanto maior o tempo dessa inflamação, quanto maior a potência dessa inflamação, dessa infecção, maior é a lesão a nível cerebral. E aí você tem que estar atento. Segunda pergunta para ele. Depois que você teve essa infecção, esse internamento, essa inflamação, você começou a ter esquecimento, colapsos, hesitações, você pergunta para você confirmar que existiu exatamente um grau significativo de inflamação no sistema nervoso central. E isso nós estamos falando exatamente de uma névoa. Por quê? Porque exatamente esse tipo de lesão, e apesar de ter a barreira hematocefálica passar esse tipo de problema de inflamação para o sistema nervoso central, ele começa a ter um certo declínio. Declínio no quê? Nas suas emoções, na capacidade de resiliência emocional, mas também numa cognição. Ou seja, você também vai ter que recuperar o trabalho cognitivo do seu paciente. Cognitivo com a emoção. Não é à toa que cresce cada vez mais exercícios de treinamento para esporte com tomada de decisão. Então coloca o jogo da velha no centro e faz duas equipes num treinamento para poder quem vai mais rápido
mas quem também acerta ou ganha o jogo da velha. Olha que dinâmica, cérebro e movimento. Isso é fundamental. Só que lembra, essa inflamação também vai, além do cérebro, causar uma inflamação nos órgãos, que são eles que vão produzir ou filtrar ou dar suporte imunológico para poder também balancear isso tudo. Só que o sistema nervoso autônomo liga exatamente todos esses órgãos também para o cérebro. E aí você vai ter uma segunda via de caminho, principalmente através do nervo vago, para poder gerar uma outra trajetória para linkar uma inflamação a nível cerebral. E isso tudo vai ter muita ligação para poder você entender o que isso causa. A gente pode, num extremo da situação, pensar numa septicemia, ok? Uma inflamação extrema, aonde você tem exatamente um excesso, uma tempestade de citocinas, e você tem uma base de referência que aquela inflamação exatamente vai causar um colapso no sistema nervoso central. E aí você tem sintomas de uma consequência dessa tempestade de citocinas por uma septicemia, como fraqueza severa, você tem dificuldade de respiração, alteração da função normal do coração e dos outros órgãos, e pode até matar. Então, quando você entende isso, você não vai entender que o seu paciente está nesse nível, né? Se você trabalhar no hospital, tudo bem. Mas se você estiver dentro da sua clínica, do seu consultório, você tem que entender que existe uma tempestade de citocinas, mas não na mesma intensidade de uma septicemia. E aí você vai ter o mesmo parâmetro, só com uma intensidade menor, num grau de disfunção menor, porém presente. Olha as curiosidades. 80% das pessoas que têm uma resposta extrema a uma infecção desenvolve um delírio mental. Só que eles também viram que a inflamação de baixo grau, ela, apesar de demorar mais tempo, ela também pode desenvolver o delírio mental. Então, muitas vezes aquela paciente, um cara normal, ele estava tudo bem, ele estava saudável, de repente começou a ter uns colapsos, delírio mental. Geralmente a gente tem acostumado a ver isso por causa de drogas. Só que lembra, a inflamação de baixo grau é a mesma coisa, só com uma intensidade bem menor. Mas ela está acontecendo, ok? E aí acaba alterando principalmente as alterações de comunicação entre as células danificadas, principalmente, e as outras células. Ou as duas, com a comunicação entre um e outro. Olha esse artigo que eu comentei para vocês. Em 2019, na revista Neurologic, eles pegaram 12 mil adultos, olha a quantidade de pessoas de meia idade, e fizeram uma pontuação. Essa pontuação era composta em base de níveis de um quadro de marcadores inflamatórios no sangue. Então pegaram 12 mil pessoas de média idade, fizeram a coleta de sangue, dessa coleta de sangue pegaram os marcadores inflamatórios e observaram. Exatamente, viram as habilidades de pensamento e memória das pessoas, desses 12 mil pessoas, e foram testados no início do estudo, depois 6 e 9 anos depois, olha o tempo, e depois no final do estudo de 20 anos depois. Olha que poderoso, não é um estudo simples, 9 anos depois, e depois lá no final de 20 anos depois. Exatamente, nós estamos falando dessa inflamação de baixo grau. E aí observaram exatamente a pontuação desses marcadores inflamatórios e fizeram a seguinte correlação. As pessoas que tiveram inflamação mais altas tiveram quase 8% de mais declínio cognitivo, em comparação com aquelas pessoas que tiveram uma pontuação mais baixa. Então a gente pode dizer que essa inflamação de baixo grau, ela vai causar um acometimento aí de 8%. Só que nós estamos falando de algumas coisas que o artigo não comentou, como qualidade de vida, nível de estresse, qualidade de alimentação, qualidade de suplementação e de tratamento. O que você, profissional da área de saúde, pode fazer para tratar isso. Então, quando você entende que isso pode chegar, por exemplo, a 30%, você consegue mudar ou prolongar a qualidade de vida dessa pessoa. Tanto de comportamento emocional de depressão, de tomada de decisão, de pensamento suicida, quanto de um colapso cerebral. E isso melhora a cognição, melhora a propriocepção, melhora o desejo e a ação de agir. Tá bom? Então, pega esses links, vão entendendo por quê, veja se os seus pacientes têm isso,
e comece exatamente a mudar o seu mindset, seu modo de pensar, para poder agir na sua terapêutica e começar a ter resultados fantásticos. Muito obrigado por estar aqui comigo, compartilhe aí e a gente se vê em outros vídeos. Um abração!